Olá! Hoje nós começamos o nosso propósito de leitura e estudo da palavra do Senhor durante o ano de 2025. Em primeiro lugar, sugiro que você faça a sua primeira leitura na sua Bíblia, que você marque as coisas que chamaram a sua atenção, aquelas que você gostaria de ter mais explicação. Após a sua primeira leitura, então, a partir daí, a gente pode fazer esse estudo juntos, onde eu tento explicar algumas coisas à luz das Bíblias de estudo que eu já possuo. Então vamos lá. Começando pelo capítulo 1 do livro de Gênesis, pois hoje nós leremos dos capítulos 1 até o capítulo 3. Vamos começar agora com o capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, neste pequeno versículo, já muita coisa fica evidente, fica pelo menos implícita. Se no princípio significa no início de tudo, começo de todas as coisas. E se a partir do começo de todas as coisas Deus criou os céus e a terra, isso fica claro que Deus existe, Deus existia antes que houvesse um universo e existirá depois que o universo perecer. Deus, ele é o principal personagem na Bíblia, ele faz o que nenhum ser humano é capaz de fazer, ele é misterioso, criador dos céus e da terra. Ou seja, o Senhor não é dependente do universo, mas o universo é totalmente dependente do Senhor. Versículo 2: A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nesse versículo 2, nós vemos a primeira referência à Trindade, pois a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No terceiro versículo diz assim: Disse Deus, haja luz e houve luz. Então, quando Deus fala, nesse versículo 3, quando Deus fala, ele faz com uma autoridade capaz de mudar o universo. A partir do momento que o Senhor fala, ele já está criando. 4, versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Outra verdade básica da Bíblia, nesse versículo 4, é de que quando a Bíblia fala Deus viu, significa que ele está plenamente a par da sua criação. Ele está ciente de eventos que acontecem por toda a terra. Versículo 5 diz assim: Chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, no antigo Israel, o ato de dar nome a um objeto, a um lugar, a uma pessoa, indicava que aquele que dá o nome, aquele que nomeia, o nomeador, tinha controle sobre todas essas coisas. Então, quando Deus deu nome à luz e às trevas, ele declarou o seu senhorio e controle sobre todo o tempo. No versículo 6, disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Versículo 6, firmamento se refere à vasta amplidão do céu aberto, se refere ao horizonte. No versículo 7, fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. O que o versículo 7 diz é que o segundo ato de separação foi dividir a água atmosférica da água terrestre. Assim, ele começou o processo de dar forma ao mundo material, ou seja, o Senhor dividiu a água que fica acumulada nas nuvens e a água terrestre, né? A água dos rios e mares. Vou indo para agora o versículo 8. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Céu aqui pode se referir ao envoltório atmosférico da Terra, ao espaço exterior ou aos céus, a esfera espiritual onde Deus vive. O versículo 9 diz: Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. O terceiro e último ato de Deus de separação foi criar os oceanos e os continentes. No versículo 10,
Continuando, a porção seca o Senhor chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Deus demonstrou aí a sua autoridade sobre toda a terra. Novamente, ele detém o domínio sobre todas as coisas, sobre as águas, sobre a terra, sobre tudo, em todos os tempos, em todos os lugares. Versículo 11. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Ora, o ensino bíblico constante é o de que o parecido gera o parecido. Nesses versículos 11 e 12, se estabelece o princípio para a vida vegetal e para a vida segundo a sua espécie, significa a limitação da reprodução vegetal e animal a grupos gerais ou espécies. Ou seja, você pode até fazer cruzamento de raças de cachorros, mas você não pode fazer, por exemplo, raça de cachorro e gato, ou de um vegetal com um animal. No versículo 14 diz assim: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E aí o 15 diz: e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. E ainda chegando aqui no 16, diz assim: fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E o 17 diz: e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre as luzes e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Eu li um pouquinho mais nesses aí, porque em Gênesis, o sol, a lua e as estrelas são retratados como servos de Deus que cumpriram três papéis: separar o domínio do dia e o domínio da noite, marcar tempo para que as pessoas pudessem adorar o Criador e dar luz sobre toda a terra. Por que isso é importante falar? Porque no mundo antigo, havia-se a adoração aos luzeiros, que foi o próprio Senhor que criou. Havia a adoração a sol e havia a adoração à lua, né? Então é importante falar que o Senhor que o Senhor foi o criador de todas essas coisas. Agora passamos para o versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voam as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Versículo 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. O versículo 22 diz: e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. A primeira de três bênçãos que Deus pronunciou nesta narrativa da criação ocorreu quando Deus abençoou os animais aquáticos e as aves. A bênção é semelhante àquela para os seres humanos, né? Mas não possui a ordem de subjugar e dominar. Nós vamos ver isso mais à frente também. Versículo 23. Houve, tarde e manhã, o quinto dia. Versículo 24. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. O uso que Deus faz de verbo e pronomes no plural para se referir a si mesmo, e isso acontece,
No versículo 25, ele diz: E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que será bom. Né? Nós já falamos sobre a questão da reprodução segundo a sua espécie. E no versículo 26, Deus diz: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Muitos se questionam aqui quando Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A maioria está de acordo de que é uma referência, uma das primeiras referências à Trindade, né? De que façamos, no plural, se referindo à Trindade, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No versículo, a imagem e semelhança do Senhor, aí no versículo 26, são frequentemente entendidas como possuindo o mesmo significado. Contanto, algumas intérpretes sugerem que imagem se refere à capacidade de pensar e semelhança se refere à dimensão espiritual. No versículo 1, ou no versículo 27, diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui, o Senhor criou o homem e a mulher à sua imagem. E a imagem e semelhança de Deus também indica a capacidade do ser humano de manter comunhão com o Senhor. No versículo 28 diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui o Senhor deixou clara a diferença entre nós e os animais. Nós devemos dominar e nós devemos sujeitar a terra, né? É o que sim, tá diferente de quando ele fala para os animais. Ele diz para os animais se multiplicarem, mas a nós ele nos dá a ordem para subjugar a terra e dominar o reino animal. Terminando aqui o capítulo 1, 29, disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. Versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Aqui nós finalizamos o capítulo 1 de Gênesis.